Habemos Supergirl, senhoras e senhores! A última filha de Krypton chega com tudo pro segundo ano do DCU nos cinemas. Mas e aí, será que é bom? É só a versão feminina do Superman? DCU mandou bem de novo e principalmente vale o seu ingresso? Essas e outras perguntas a gente vai responder na análise completa e sem spoilers aqui do canal. Eu sou o Pedro e esse é o Habemos Nerd, porque aqui a gente não assiste no automático. Quando o DCU apresentou a Supergirl lá nos minutos finais de Superman, já deu pra perceber que a escolha da Emilia Clarke, que fez a princesa Rhaenyra na primeira temporada de Casa do Dragão, não foi uma escolha para ser uma participação especial. E a forma que ela chegou do jeito mais caótico possível já deu umas pistas de que vai haver um contraste interessante entre ela e o Azulão. Ou seja, se você está esperando uma versão feminina do Superman, acho que você vai ficar surpreso. O filme começa mostrando o aniversário de 23 anos da Kara Zor-El, nossa querida Supergirl. E ela não está muito adaptada na Terra ainda, então ela precisa ir para planetas de sol vermelho para poder se embebedar. Um hábito um tanto questionável que foi apresentado pra gente lá nos minutos finais de Superman, tá lembrado? O caminho da última filha de Krypton se cruza com o da jovem Ruth Marino, uma habitante do planeta de Sol Vermelho em que a Kara está se embebedando, que tem a família assassinada por Krem, o líder dos bandoleiros, um grupo de saqueadores intergalácticos. A Kara só decide ajudar essa jovem que está em busca de vingança quando a coisa se torna um pouco mais pessoal. Numa tentativa de sequestrar Ruth para terminar o que começou, Krem e os bandoleiros acabam atacando Krypto, que fica envenenado e precisando do antídoto que só o vilão carrega. Infelizmente, diferente de Superman, o Supercão aqui não vai ter tanto tempo de tela quanto a gente gostaria, mas as aparições dele são suficientes para dar aquele aconchego que a gente viu em Superman. O filme tem cenas de ação bem coreografadas, uma trilha sonora que vai de Blonde até Vinícius de Moraes. Quando você assistir, você vai saber do que eu estou falando. E uma trama simples que convence muito bem. O filme trabalha a origem completa da Kara, do Krypto e do fim de Krypton numa forma de flashbacks, o que ajuda a prender a gente nas cenas que não tem tanta ação. Essa fórmula funciona super bem, e aos poucos a gente vai entendendo por que a Supergirl é completamente diferente do Superman. Enquanto Kal-El representa a esperança que vem do amor, Kara representa a esperança que sobrevive à dor. A dor do luto, da perda e da falta de pertencimento são protegidas com o escudo desse comportamento ranzinza e completamente caótico. Quem é que não conhece aquela pessoa que por fora é um leão, mas por dentro tem umas feridas que prefere não mostrar? O filme se passa quase 100% fora da Terra e ajuda a desenvolver esse lado cósmico que o DCU está apresentando pra gente. E por falar em lado cósmico, a gente tem o lobo do Jason Momoa, que pode até incomodar as pessoas que conhecem o personagem pelos quadrinhos no quesito caracterização. Mas para quem vai ver o personagem pela primeira vez, já entende de cara que o Maioral é implacável e tem uma bússola moral um tanto questionável. O tempo de tela que o filme entrega pro Lobo é bem menos do que a gente merecia, mas já é muito necessário para deixar aquele gostinho de uma próxima aparição. Série, filme solo, a gente já vai ter um vídeo só sobre o Lobo aqui no canal. Mas por enquanto o que dá pra dizer é que o personagem convenceu muito bem. Em algumas passagens pontuais, o Lobo se fez extremamente necessário e deu uma riqueza muito maior pro filme. E por falar em passagens pontuais, Superman também dá as caras por aqui, e ajuda a definir exatamente por que a DC escolheu David Corenswet para o papel. Segurar o rosto do herói de Metrópolis passou uma vibe de que a DC pretende manter o Superman como a âncora que vai puxar todas as produções do estúdio para si. A Emilia Clarke entendeu exatamente quem essa personagem precisa ser. Uma personagem que não copia o jeito inspirador do Superman, muito pelo contrário. Ela mostra uma vulnerabilidade muito maior, sendo impulsiva, irritada e ranzinza na maioria das vezes. E como ela está aprendendo com o primo e não vai ser uma cópia dele, a gente pode ver uma personagem evoluindo cada vez mais em todas as produções da DC. Com certeza a gente vai ter mais de Supergirl. Se comparado com Superman, Supergirl não entregou o mesmo brilho do filme do ano passado, mas até que mantém uma fórmula pé no chão. Por outro lado, faltou um pouquinho de ousadia nas cenas de ação que Superman não teve medo de ousar. Só o futuro da Supergirl nas produções do DCU daqui pra frente vão dizer se foi estratégico manter esse equilíbrio entre o perfeito e o ruim. Talvez um destaque para o Superman, ou até um destaque para a futura Liga da Justiça, isso a gente só vai saber com o tempo. Mas o filme acertou, viu? O vilão do filme é um caso à parte. Aqui a gente tem a clássica receita do vilão que é mal porque é vilão. E nem de longe ele tem a complexidade do Lex Luthor, mas serve bem como um obstáculo para a jornada da Kara. Mas ainda que seja muito simples, a gente estava sentindo falta do vilão que é mal porque é mal. E o James Gunn e o Peter Safran estão fazendo isso muito bem desde o primeiro filme, lá em Superman. Mas ainda que seja simples, vilões que são maus sem justificativa já estavam um pouco escassos no cinema de heróis.
James Gunn e Peter Safran talvez estejam trazendo, ainda que com os tropeços principalmente nas séries, uma DC que está misturando a era de ouro dos quadrinhos com a necessidade do público. Supergirl entrega uma aventura com começo, meio e fim, e eu acho que nada do filme além do Lobo vai ser aproveitado no futuro da DC. Mas a gente não pode dizer nunca, até porque o estúdio está fazendo uma série do Jimmy Olsen e do Gorilla Grodd, então nunca diga nunca. No fim, Supergirl não tenta ser maior que Superman. Muito pelo contrário, esse é o maior acerto do filme. Dá pra sentir que a nova DC tá mantendo que cada produção vai ter sua própria identidade. Isso é muito bom. Com todos os seus erros e acertos, Supergirl vale muito o ingresso. É uma ótima história de origem que diverte e não foca necessariamente na origem da personagem, muito pelo contrário. Entrega uma trama que vai pegar, vai divertir, mas não é nem de longe o melhor filme do estúdio. Semana que vem eu trago um vídeo só pra gente discutir qual o futuro do Lobo no DCU. Spoiler! Palavras do próprio Jason Momoa, hein? Mas e você, já assistiu Supergirl? Gostou do filme? Comenta aqui embaixo se depois dessa crítica vai assistir ou não. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, esse projeto tá só começando e ajuda muito se você fizer só isso. Toda semana a gente tem análises, teorias, críticas e tudo que movimenta o mundo nerd, porque aqui a gente não assiste no automático. Valeu!